Do evento Desvendando a Síndrome FUNG que está no ar. Se você não sabe do que eu estou falando e quer saber o que está acontecendo com você, se há leves sinais e sintomas de que algo não está funcionando muito bem ou se você carrega esses sinais e sintomas há muito tempo, eu te convido a acessar o evento, que é gratuito, baixar todos os materiais, que aqui ao vivo eu vou interagir com vocês, conforme vocês aplicam os testes, conforme vocês têm dúvidas, para a gente deixar tudo muito bem esclarecido. E para quem não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de lives complementares do evento Desvendando a Síndrome Fúngica, que começou ontem, teve aí a liberação do seu primeiro episódio, hoje o segundo episódio já está no ar, e a gente vai ficar essa semana inteira conversando sobre os detalhes do nosso evento, tá bem? E hoje, em específico, vamos falar sobre a questão de hipersensibilidade alimentar, sobre o rastreamento metabólico. Se você não fez ainda o seu rastreamento metabólico, tudo bem, tá certo? Você vai receber as informações aqui para fazer um aquecimento para quando você entrar dentro do evento, né? Ficou redundante aqui, né? Entrar dentro. Você pega lá o arquivo, o PDF, vai ficar muito mais fácil de você fazer essa autoanálise dos seus sinais e sintomas. Muito bom dia, pessoas bem nutridas. Bom dia, Si. Bom dia, Mili. E se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu te convido a entrar ao vivo sempre que possível para interagir, para tirar as dúvidas, tá certo? E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que dentro do possível eu vou esclarecendo aí no decorrer da semana, tá bem? Então eu gostaria de saber quem está aqui comigo essa hora de segundona, já fez aí o teste de disbiose e o rastreamento metabólico. Coloca aqui nos comentários para eu entender como está a evolução, como está a sua evolução. Se você ainda não fez, coloca aqui também para eu saber se você está aí pronto para aplicar, tá certo? Quem fez, coloca aí um joinha, coloca uma mãozinha para cima para eu saber que já foi feito, já foi aplicado. Bom dia, Ana. E assim, pessoas bem nutridas, os sinais e sintomas, talvez quando você vai, se você já passou com algum nutricionista, você foi ultimamente aí no médico, você relata para o profissional o que você sente. Então, quais são os aspectos ali do seu dia, da sua rotina, que estão tirando o desconforto. Então, se eu estou sentindo algo, nem sempre aquilo que eu estou sentindo eu consigo ter uma comprovação, mas é importante que você preste atenção nesse sintoma, porque isso é uma sinalização de que algo está para acontecer ou que está acontecendo. Então, o sintoma é aquela questão da dor de cabeça que não passa, é aquele desconforto, muitas vezes gastrointestinal, que tá ali, mas você não tem uma precisão da frequência, às vezes vai, às vezes volta, e você acaba, muito comum, se acostumando com esse sintoma, aquilo que eu estou sentindo, eu me adapto a um sintoma ruim, então não tem que ser assim, tá certo? Então eu sugiro que, quando você for aplicar ali o teste do rastreamento metabólico, você analise de acordo com os últimos 30 dias. Então é um momento que você vai realmente parar para refletir, para analisar, para buscar, para resgatar tudo aquilo que aconteceu ali nos últimos 30 dias e que às vezes não é fácil. Tem coisas que a gente sente há tanto tempo que se acostuma e considera aquilo como normal. Eu acredito que isso já aconteceu com você. Então, eu vejo relatos de muitas pessoas que, por exemplo, tem uma questão, um problema intestinal ou uma acne que vai e volta o tempo todo e considera isso normal. Ah, é assim mesmo, é oleosidade. Ah, o cabelo é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, gente. Se está acontecendo um sinal, que é algo que você consegue visualizar. Então, essa questão da pele, da acne, então de uma dermatite, de uma desidrose, de uma candidíase vulvovaginal, uma infecção de repetição. Então, isso não é normal. E o sintoma, aquilo que você está sentindo, também tem relação com os sinais. Então, é preciso anotar, registrar essas informações para que você entenda como está a sua evolução no tratamento. Se você começou qualquer tratamento medicamentoso sem fazer um rastreamento metabólico, já começou sem nem ter uma base daquilo que você quer melhorar. Então, eu quero tomar um remédio para aliviar o meu sintoma, para tratar a doença, mas eu não resgatei todos os sinais e sintomas que me levaram àquela doença. Entendem? Então, todos os sinais e sintomas que me levou àquilo precisa ser observado. E isso só você pode fazer.
Por mais que você vá num profissional, então se você for passar em consulta ali com um nutricionista, a primeira vez você vai passar ali com o profissional, você vai ficar em média ali meia hora só relatando, falando o que está acontecendo. Então metade da consulta é para fazer exatamente isso que está disponibilizado gratuitamente no evento, que é você analisar e colocar ali todos os detalhes dos seus sinais e dos seus sintomas. Então vejam só a relevância disso. Então, se você consegue assumir, né, a autorresponsabilidade de aplicar esse teste e saber o seu ponto de partida. Então, se você já começou algum tipo de tratamento, mesmo que não seja o tratamento mais correto para você, é fundamental que você faça, que você coloque ali o seu resultado, porque depois de 30 dias, é interessante, se a pessoa desejar, aplica novamente, mas o ideal é dentro de 3 meses você reaplicar esse rastreamento metabólico para ver se encaixou, né? Aquilo que você está fazendo por você está trazendo frutos. Ah, Sheila, quer dizer que eu vou zerar o meu resultado? Então eu recebi uma pontuação alta e agora eu vou ter uma pontuação baixinha, vai ser perfeito? Não, não é linear e não há perfeição, mas há melhoria, e essa melhoria é constante, é ao longo dos meses e dos anos. No caso de síndrome fúngica, dentro de 30 dias tem que sim melhorar, tem que sim abaixar essa pontuação. Caso contrário, se isso não está acontecendo, algo está errado. Então é preciso uma reavaliação ali das escolhas, da rotina, da questão da hipersensibilidade alimentar, tá certo? Hipersensibilidade alimentar, já puxando aqui antes de falar um pouco dos sinais e sintomas, que a gente vai falar sobre o teste do rastreamento metabólico, que está liberado para vocês, aquilo que eu como com mais frequência e com mais repetição, que faz parte da minha rotina, da minha vida, pode gerar uma hipersensibilidade que não tem vínculo com alergias, igual acontece com muitas crianças. Então a criança ali entra em contato com o alimento e ela tem uma alergia que pode ser uma alergia na pele, que pode ser um problema imediato. Então, o sistema imunológico dela não está pronto para receber aquele alimento, ou nunca estará, mas a grande maioria se torna tolerante ao alimento. Mas no caso do adulto, a frequência e a repetição por conta de um sistema imunológico debilitado leva esse adulto a ter um quadro de hipersensibilidade com o passar do tempo. E isso, gente, nada mais é de eu não conseguir pegar o alimento, processar aquele alimento, digerir, transportar, absorver e excretar o que eu não preciso. E todo esse processo, todo esse trabalho em cima do alimento, que muitas vezes, no caso do sistema imunológico enfraquecido, se a gente mistura muitas coisas, se a gente repete muitas coisas, isso faz com que essa hipersensibilidade cada vez aumente mais. E essa hipersensibilidade vai levar a pontuação do seu rastreamento metabólico a ficar cada vez mais alta. Sheila, então quer dizer que todos os alimentos ali, os 5 alimentos, os 10 alimentos que eu mais consumo, eles podem estar causando hipersensibilidade e eu não vou poder comer mais esses alimentos? Não. O que eu estou querendo te mostrar é que no passar aí dos seus anos de vida, da sua frequência, da repetição aí em relação aos alimentos, o seu corpo por algum motivo enfraqueceu, a barreira ali, que a gente começa aqui pela boca e vai até o final dos intestinos, essa barreira foi enfraquecendo. E o processo de absorção, de digestão ficou também debilitado, o que levou a gatilhos a despertar o quadro de hipersensibilidade. E esse quadro de hipersensibilidade, pessoas bem nutridas, são os sinais. Então, todo sinal aí que teu corpo tá te sacudindo e pedindo socorro, me tira dessa. Eu não quero mais que fique assim, que é aquele desconforto, tá? Então, aquilo que está visível. Então, pode ser, como eu disse, a questão das infecções de repetição, o quadro fúngico persistente, que não melhora, que não trata, a pessoa melhora um pouquinho, depois piora, melhora um pouquinho, piora, e associado a isso tem outros sintomas. Então, os sintomas que eu não consigo aferir, que eu não consigo medir, mas eu consigo relatar, eu consigo falar. O exemplo aqui que eu dei para vocês é a questão, por exemplo, de um desconforto gastrointestinal, que muitas vezes eu não consigo fazer um exame para identificar isso. Eu sei, eu sinto isso. Eu estou sentindo esse desconforto. Eu estou sentindo um desconforto de dor de cabeça. Eu estou sentindo um cansaço, uma fadiga que não passa. Eu acordo já cansada. Eu não acordo com ânimo para fazer minhas atividades, para fazer exercício. Então, o teste que eu disponibilizei para vocês é para identificar
É um exame, um relatório que você vai preencher e você vai analisar os seus sinais e sintomas. Porque o que você sente não dá para ser aferido em exame, Carolzinha. Então, o que você sente, você vai colocar lá no rastreamento. Então, você não vai fazer um exame para identificar o porquê que a sua dor de cabeça está persistente. É claro, gente, que no caso, por exemplo, de um AVC, né, que aí é um problema da questão do fluxo sanguíneo, da pressão arterial, é outra coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, uma pessoa que já tem doenças instaladas muito frequentes, que já toma medicação. Isso são quadros específicos. Aqui nós estamos falando de hipersensibilidade alimentar ligado com quadro de síndrome fúngica, tá certo? Então, o objetivo aqui é tratar síndrome fúngica. Sheila, todo profissional que eu for tem a capacidade de tratar um quadro de síndrome fúngica? Não, gente, porque nem todo profissional tem experiência clínica em síndrome fúngica. Às vezes o profissional, ele trabalha a vida inteira com emagrecimento, às vezes ele trabalha a vida inteira com nutrição esportiva, às vezes ele não tem experiência clínica de ter atendido tantos pacientes, por isso que às vezes você vai e ele fala de bactérias e nunca fala de fungos. Por isso que muitas vezes você vai ali, é relatado outras informações e fala, nossa, mas o profissional nunca falou de síndrome fúngica para mim. 2 motivos, falta de experiência clínica, falta de estudo, que isso pode acontecer dentro de faculdade, pelo menos quando eu fiz, não havia informação sobre isso, eu fui aprender em congressos, tá, de forma profunda, e também por conta da vivência, porque eu passei pelo quadro, tá certo? Então, tudo isso faz com que você receba ali as informações de forma correta, e é isso que eu quero demonstrar para vocês. Então aqui, nessa primeira fase do evento, de ontem a questão da disbiose e hoje o rastreamento metabólico, é toda essa evolução que você precisaria ficar ali muitas vezes 1 hora em consultório para você relatar todas essas queixas, para ter todas as anotações dos seus sinais e dos seus sintomas, para daí ter um ponto de partida para você começar o seu processo de tratamento. E aqui eu estou disponibilizando para vocês, tá? Para vocês fazerem essa autoavaliação, essa autoanálise das suas queixas, tá bem? Então, quando você abrir ali o arquivo, então você vai ter autonomia, tá? De fazer ali os primeiros questionários para identificar o seu estado nutricional. Ontem a gente falou bastante sobre o teste de disbiose, como eu disse, e hoje o rastreamento. Então, você vai ver que há uma mensagem lá falando nos últimos 30 dias, você vai colocar lá quais são qual é a força, né, daquilo que você está sentindo. Então tem lá uma pontuação. Eu tô olhando aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Então se você nunca sente, se você apresentou de forma reduzida, tá, o sintoma, aí depois vai aumentando. É brando esse sintoma, é algo frequente ou é algo severo? Por isso que eu falei assim, separa um tempo para você. Não terceiriza mais totalmente os seus cuidados. Não dá para você jogar totalmente isso num colo de um profissional que às vezes você vai lá passar e você vai ficar 15 minutos com esse profissional e ele não vai aplicar esses testes em você, tá certo? E se você for em um consultório, você vai demorar 1, 2, 3 consultas para receber todas essas informações. Então eu tô pedindo para que você separe um tempo para cuidar de você, para você aplicar esses testes e para você saber o seu ponto de partida. Se você quer realmente evoluir a sua nutrição, melhorar o seu sistema imunológico, colher os frutos da estética, do bem-estar, da libido, eliminar a infecção de repetição, você tem que fazer isso por você. Ninguém vai poder fazer, tá certo? E eu tô aqui te guiando, mas você precisa entrar lá no evento, acessar os arquivos, baixar, separar um tempo de hoje para assistir o vídeo e aplicar o teste, tá bem? O arquivo está disponibilizado no evento Desvendando a Síndrome Fúngica, que começou ontem, e o link está no perfil aqui do Instagram. Então, quando acabar a live, vocês acessam lá para vocês terem os arquivos, todos os conteúdos de forma gratuita. Ah, Sheila, eu tenho que me cadastrar? Tem, se você vai acessar os meus materiais que eu estou disponibilizando gratuitamente para você, eu peço a gentileza que você se cadastre para eu saber quem está acessando os materiais, tá certo? Então, por isso que é necessário fazer um cadastro. E se você quiser participar dos grupos para receber o restante dos materiais, tem um grupo do Telegram e o grupo do WhatsApp que você tem acesso a tudo, tá certo? Então, quem perdeu os conteúdos de ontem, fica tranquila que dentro da nossa comunidade do evento vocês têm acesso a tudo. Então vocês vão acessar lá as lives, aos conteúdos durante toda essa semana até domingo. Aí depois de domingo sai do ar
o material, porque é material que está dentro do método Você no Controle, tá certo? Que esse primeiro módulo eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês entenderem o ponto de partida, para realmente virar a chave e receber aí um resultado diferente, porque vocês estão trilhando um caminho diferente. Então é esse o propósito, esse o objetivo, tá bem? Então, partindo aí da avaliação das queixas, do rastreamento metabólico, lá vocês vão começar analisando cabeça. Então, vai da cabeça até o final, gente, até os pés. Então, a cabeça, o que eu quero dizer? Primeiro, a questão da intensidade da dor de cabeça, caso você tenha. Então, você vai colocar lá no teste de 0 a 4, qual é essa intensidade. Isso está escrito direitinho lá, você não vai ficar com nenhuma dúvida na hora de preencher. A intensidade de enxaqueca, se isso acontece com você. Então, Sheila, por que tantas pessoas têm enxaqueca, dor de cabeça e não descobre a causa? Porque muitas vezes a causa é de hipersensibilidade alimentar e a pessoa vai lá, faz um monte de exame, faz ressonância, faz várias investigações e a hipersensibilidade alimentar associado com crescimento fúngico, porque a pessoa está no quadro de síndrome, não é analisado, não é avaliado. Tá certo? Então, preencha lá que isso é valioso, tá? Isso é muito precioso para você. A questão de dificuldade para dormir, você vai colocar lá dentro do bloco cabeça, se você tem ou não. O que é a dificuldade? Você deita e você já consegue relaxar e apagar? Já consegue dormir de forma profunda? Ou não, você fica girando na cama? O pensamento acelerado. Não consegue ter ali uma baixa, né, da energia para você dormir de forma profunda. E dormir de forma profunda, pessoas bem nutridas, é o sono REM, é o sono reparador, é o sono que a gente sonha muitas vezes, tá? E a questão de vertigem também. Então, tudo isso está dentro do bloco cabeça. Você vai colocar uma nota de 0 a 4, que isso vai sinalizar o risco de hipersensibilidade. Para qualquer pessoa, aquela que está começando o tratamento, para aquela que nem sabe o que está acontecendo direito, ou para aquela que está evoluindo a sua nutrição. Todo mundo deve aplicar esse teste para colher aí um resultado, para saber como está a sua evolução, ou como está o seu ponto de partida, tá bem? Aí depois a gente evolui para a mente. Então, comecei pela cabeça, se eu tô sentindo alguma coisa, e depois eu vou para os pensamentos. Então, eu tenho uma sensação de dificuldade de tomar uma decisão. Então, está acontecendo alguma coisa na minha vida, e eu deixo isso para depois, eu vou resolvendo coisas que são mais fáceis, mais simples, e eu tenho a dificuldade de decidir se eu quero caminho A, se eu quero caminho B. Então, a dificuldade de tomar decisões tem relação com o eixo intestino-cérebro, que tem vínculo com aquilo que cresce no intestino delgado, que está relacionado com fungos, bactérias e também, gente, com a questão de parasitas e assim por diante. É claro que você tratando uma coisa primeiro, né, tratando um quadro, você reflete em todos os outros. Não tem como eu tratar uma parte do meu corpo ligada à alimentação e não melhorar as outras. Então, é importante ter essa consciência do eixo intestino-cérebro, que isso vai impactar diretamente naquilo que você pensa, naquilo que você sente. E a questão da dificuldade de tomar decisão, de não ter atenção plena. Então, eu quero ler um livro, eu quero me concentrar aqui para estudar algo que eu gosto. E eu não consigo ter atenção em parar e em ficar ali fazendo aquele tipo de atividade. Então, isso tem relação com o eixo intestino-cérebro. Não é só uma coisa, uma característica que é sua. Isso é da minha personalidade. Isso tem a ver com o que cresce dentro de você. Com os trilhões de bichinhos que são chamadas de esse ambiente chamado de microbiota. Então, toda essa interferência da microbiota tem relação com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, nas suas tomadas de decisões também, nas suas emoções, na sua atenção, na questão de ter uma neblina mental, então de não conseguir perceber o que está acontecendo. E eu falo isso de experiência própria, pessoas bem nutridas, porque eu demorei para entender que eu estava num quadro de síndrome fúngica, e hoje eu sei que muitas vezes era por conta dessa hipersensibilidade alimentar. Quando eu tenho uma hipersensibilidade que me gera uma piora do quadro fúngico, eu não consigo enxergar o que está acontecendo. Eu demoro mais para perceber. Eu demoro mais para ter uma tomada de decisão. Então, se isso está acontecendo com você, de dar aquela sacudida e falar, nossa, eu não estava percebendo que era isso. Eu demorei tanto tempo usando medicação, ou é a primeira vez que isso acontece e eu não quero permanecer desse jeito. Então, isso tem relação com todo esse eixo intestino-cérebro que eu estou falando para vocês. A questão da fala,
tá? Claro que há a questão de um problema de dicção que pode acontecer com qualquer pessoa, mas uma fala que não melhora, que a pessoa não consegue se expressar, que a pessoa gagueja o tempo todo, ou que vai se expressar e tem sempre uma dificuldade, tá? Então, uma fala lenta e gaguejante, você vai colocar lá a sua pontuação de 0 a 4, como você está. E memória e a questão de coordenação. Então, uma pessoa que não tem uma coordenação boa para fazer, por exemplo, um movimento simples, seja de atividade física ou ali na sua rotina de trabalho, e também a memória, nossa, estou esquecendo tudo, alguém me conta uma história, eu não lembro, eu não sei, nem lembro mais daquele episódio. Então, a pessoa vivenciou aquilo e rapidamente ela esquece. Então, cérebro, pessoas bem nutridas, tem muita relação com o que acontece com o nosso intestino. Não é à toa que todas as doenças ali acima de 60 anos, principalmente ligada à demência, Alzheimer e assim por diante, estão completamente relacionadas com aquilo que aconteceu na juventude, com a quantidade de fungos, de bactérias, com o processo inflamatório e assim por diante. É simplesmente a colheita, só que é uma colheita ruim. E essa colheita ruim começa na juventude, nos 20, nos 30, nos 40, nos 50. E se eu percebo isso, quanto antes eu percebo isso, eu aplico um teste para entender esse sinal e sintoma. Então, o corpo está dando ali o sintoma, tá? Então, ele está mostrando para você que sua memória não está boa. Isso indica um risco aí alto de hipersensibilidade alimentar associado com a síndrome fúngica. Você fica ali patinando no seu resultado porque você estava tratando de forma errada, tá bem? Então, não deixe de preencher aí todos os critérios ali do teste, tá certo? Então, falamos de cabeça e também falamos de mente. Agora, vamos falar dos olhos. O olho, Sheila. Nossa, ninguém nunca me perguntou, a não ser o oftalmo, sobre a questão dos meus olhos. Sim, isso tem relação com hipersensibilidade. Você vai analisar o seu corpo inteiro. Você vai fazer isso por você, tá certo? E para que você entenda esse sintoma, você vai pensar nos últimos 30 dias. Tá? Então, esse sinal aí do seu corpo, a sua pálpebra tá vermelha, tá inchada? Não, se não tiver, você vai colocar 0, se tiver, você vai colocar o grau que está, tá certo? Essa questão do olho, ele tá lacrimejando à toa, tá coçando? Sabe a pessoa que fica o tempo todo coçando? Não tô falando coçando de rímel, de alguma coisa que a pessoa passou e fez mal para a saúde dela. Tô falando coceira nos olhos, que às vezes a pessoa tá lá o tempo todo tendo a necessidade de coçar. Isso é um sinal, tá certo? Um sinal de hipersensibilidade, um sinal que crescimento fúngico está acontecendo ou já aconteceu, tá? A questão das olheiras, dos olhos saltados, que tem alguns casos aí de pessoas que têm. Então, a olheira persistente ou aquela olheira severa, não é só uma questão de estética, tá certo? Então, isso reflete quando um alimento não te faz bem, mas não tô falando que não é para você comer esse alimento. Eu estou falando que esse alimento, nessa fase de vida, pode ter gerado aí uma piora do quadro porque foi bagunçado o seu sistema imunológico por algum motivo, por uma série de gatilhos que a gente vai conversar um pouco mais pra frente e que aí dificultou a digestão desse alimento, tá certo? Então vamos com tudo. Agora, boca. Então estamos no bloco boca, cabeça, mente, olhos, boca, tá certo? Tudo vai ser rastreado. Então, a boca, você tá com tosse crônica? Eu tinha muita tosse seca, muita tosse crônica. Então, o tempo todo eu ficava ali com uma necessidade de eliminar algo, tá certo? Tem pessoas que ficam aí limpando a garganta. Então, aquela pessoa que fica... Sabe? Conhece alguém assim? Se conhece alguém assim, já compartilha aqui para a pessoa participar também, para fazer os testes. Manda ali o link do evento para a pessoa aplicar, principalmente se essa pessoa convive com você, tá certo? É importante que todo mundo esteja ali em sintonia durante as atividades ali do método. Se a pessoa não quiser, tudo bem, você faz por você e tá ótimo, tá? Então, limpando garganta, dor de garganta, aquela pessoa que sempre está com a garganta inflamada ou infeccionada. Eu vivia tomando azitromicina. E aí eu passava no profissional, lógico, aquelas consultas de 15 minutos, né, gente? Consultas de convênio. Então, você vai lá e o profissional avalia, você tá com uma placa bacteriana, toma aqui o antibiótico, né? Não tem nem certeza, às vezes, se é bactéria, se é vírus, e você entra com a classe de antibiótico. E aí, toda vez que você usa o antibiótico, dentro de 6 meses a 1 ano, o seu corpo tem que se recuperar desse processo. E isso pode te levar a uma queda de imunidade mais frequente, porque você facilita o crescimento de fungos. Se não é feito terapia nutricional associado com o uso de antibiótico,
para prevenir que você não tenha um crescimento de fungos, a chance é alta que você leve ali o teu quadro para uma síndrome fúngica, tá certo? Porque foi assim o despertar do meu. Tomava antibiótico para pele, para garganta, era muito frequente. Ah, Sheila, mas isso pode ter relação com o ambiente, com a frequência? Sim, há relação, mas a relação principal é com um sistema imunológico que não consegue combater invasores. E os invasores sempre existirão. Você não tem como zerar fungo, zerar bactéria, zerar vírus. A gente não consegue zerar. A gente consegue combater. E para combater, eu não posso estar num grau de hipersensibilidade alimentar alta. Se eu estou, eu não consigo combater grande parte deles. E aí eu vivo com sinal e sintoma. E o sinal e sintoma pode ser até queixa estética. Porque estética, gente, não é bobagem. Estética, digo, claro, refletindo no biotipo de cada pessoa, tá certo? Então vejam só, um problema na garganta pode refletir em todo o corpo, que a pessoa nem consegue ligar os sinais, nem consegue perceber, porque ninguém falou isso pra ela. Agora você sabe que você tá aqui engajadíssima, segunda-feira, 8 da manhã, para poucos, tá certo? Então, resgatando isso, entendendo o que está acontecendo aí com o seu corpo, tá certo? A questão dos lábios da boca, tá? Se há feridas, nas feridinhas na boca, se o lábio tá inchado, de forma, lógico, não porque fez um preenchimento aí, mas porque está anormal, é alguma sinalização de hipersensibilidade alimentar. Então, cabeça foi, mente foi, olhos e boca, tá certo? Então, toda essa parte aqui, você já vai fazer a sua análise lá dentro do evento. Esse material está dentro do evento, não vai estar disponível aqui no Instagram, porque o evento é algo à parte. Aqui o Instagram é para mostrar para você um pouco mais, tá? Para direcionar os seus resultados. Ouvidos, então descemos agora para o ouvido. Nossa, Sheila, mas vai avaliar isso também? Claro, gente, se há crescimento de fungos no corpo, isso vai impactar o todo, não só a parte do corpo que você está aí com a visão, com aquilo direcionado. Então, a coceira no ouvido, assim como o pigarro na garganta, com aquela necessidade de limpar a garganta, é uma sinalização. Então, a pessoa que fica ali com o dedinho no ouvido o tempo todo, uma necessidade de coçar, é uma forte sinalização de hipersensibilidade alimentar. Pessoa que está sempre com dor de ouvido, com uma inflamação, um processo inflamatório, isso é um mau sinal. Também aponta aí uma hiper. E o zumbido, tá? Então fica aquela sensação, aquele barulhinho, isso não é normal, tá certo? Então você vai colocar a sua pontuação de 0 a 4, se não está sentindo nada, ótimo, maravilha, bota 0. Se está sentindo, você vai colocar o grau aí de 1 a 4, como estão os seus sinais e sintomas, tá bem? E aí, você vai descer. Então você vai descer aqui pro tronco, tá bem? Então pro tronco você vai colocar como que está o seu batimento cardíaco, o funcionamento ali dos seus pulmões. Deixa eu abrir aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Então, basicamente é assim, pessoas bem nutridas. O coração, você vai colocar suas queixas se há. A maioria das pessoas não tem muitas queixas em relação a coração, a batimento cardíaco, é mais para quem já tem uma doença pré-existente. Mas vale a pena você ir lá, conferir e avaliar e prestar atenção nisso. A questão dos pulmões, aquela produção de muco, aquela congestão. Então, a produção de muco, que a pessoa sempre está com muco, seja aqui nessa região, seja na garganta, seja nos pulmões, isso indica também que há algo acontecendo há algum tempo e só tomar uma medicação para tratar sintoma não está corrigindo o que levou a essa queixa, o que levou a esse sinal, essa sinalização do corpo que não está legal, tá certo? A questão de bronquite, de asma, que algumas pessoas falam assim pra mim, nossa, mas eu achei que era de família, que era normal ter. Eu recebi, por exemplo, o diagnóstico médico e nunca foi conversado sobre o aspecto de um risco de hipersensibilidade que me levou ao quadro de IT, né? Então, que a bronquite, a sinusite, a rinite, a dermatite, isso tem sim relação com hipersensibilidade. É um intestino que está adoecido, favorecendo o crescimento de fungos, portas abertas para esse crescimento, porque fungo é oportunista, a baixa de boas bactérias faz com que você tenha deficiência na produção de vitaminas e isso te leva a esse quadro de hipersensibilidade. Então você pode comer um alimento saudável e esse alimento saudável te dá queixas, tá? Então o alimento saudável não consegue ser absorvido e digerido pelo seu corpo.
Ah, Sheila, mas e o que eu vou fazer com essas informações? Isso que eu vou mostrar no evento para vocês, tá? Porque tem tratamento, tem solução, você não tem que conviver com sinal e com sintoma, mas você precisa saber o que está acontecendo aí para ver o que você quer melhorar, para saber o seu ponto de partida, como eu disse. Então, os pulmões e coração você vai avaliar também, tem todas as informações lá. Aí você vai partir para a pele. Então, avaliar a qualidade da tua pele. Pele não é só estética, né, gente? A pele é sinalização de saúde. Se eu tenho acne, quer dizer que eu não estou saudável? Sim, tá? Então, eu afirmo aqui pra vocês, se você tem acne, assim como eu tive, acne inflamatória, então acne na região do peito, das costas, mostra que algo está acontecendo. Ah, mas na adolescência, na juventude, ali por conta dos hormônios, eu arrisco dizer que esse jovem, assim como eu fui, está ali recebendo uma nutrição totalmente incompatível para o processo ali de estirão, de crescimento, principalmente ali com o auge da produção hormonal, que acontece ali até os 21 anos, é o nosso auge hormonal, é o nosso plus da juventude, porque depois, pessoas bem nutridas, é ladeira abaixo e tudo bem. Depois dos 21 anos é envelhecimento, até os 21 é crescimento, é amadurecimento, é a vitalidade com todo vapor. Então pensa, uma pessoa que está com a vitalidade a todo vapor, tá cheia de acne e isso ser considerado normal, ou depois dos 25, dos 30, assim como aconteceu comigo. Nossa, eu já estou num processo ali de envelhecimento e mesmo assim eu ainda estou com um quadro que falavam pra mim que era por conta de hormônios, ou que às vezes falam assim, é por conta de alguma síndrome que você tem, é endometriose, é síndrome do ovário policístico. Pessoas bem nutridas, tudo isso está relacionado a desequilíbrio do que vive dentro de nós, da nossa microbiota, dos bichinhos que nos trazem saúde e que nos trazem doença. E é por isso que acne, problemas de pele, urticária, eczema, dermatite não são normais, estão relacionados com nutrição, com falta de absorção de aproveitamento, tá certo? De nutrientes. A questão de ataque de calor, suando demais. A sudorese nada mais é o que quer dizer transpiração excessiva. Então, a pessoa que está sempre transpirando, tá parada, tá pingando. É sinalização de excesso de toxinas. Então, o corpo não está dando conta daquelas toxinas muitas vezes causadas por esse crescimento de fungos, tá certo? Fungo não é só um bichinho que coça. Ele libera toxinas, assim como ele libera toxinas nos alimentos. Quem já me escutou aqui falar sobre micotoxinas, isso eu já falei ali, alimentos com mofo, assim por diante, aquele lancezinho ali de pegar o morango e cortar a parte que tem o mofo e comer o restante, tá certo? Então, o fungo, dependendo do tipo, ele libera ali toxinas e dentro do nosso corpo não é diferente. Então, uma pessoa que convive com a candidíase, com a micose, com caspa, ela está com crescimento de toxinas, não só de fungos. Então, essas toxinas precisam ser eliminadas pelo fígado, passando ali para o rim, para os intestinos, e que muitas vezes, durante o suor, a pessoa tá parada e começa a transpirar, é o corpo querendo eliminar essas toxinas, tá certo? Então, isso é um forte indício. Por isso que lá no teste, no rastreamento, você vai colocar a sua pontuação, para saber agora, em maio de 2021, o seu ponto de partida, tá certo? O ataque de calor, então eu tô parada, não tô falando de menopausa, tá? Então eu tô parada, tô sempre com ataque de calor, tem a relação com a questão da transpiração excessiva, da eliminação de toxinas, tá bem? E a queda de cabelo, tem muitas mulheres que têm essa queixa que, muitas vezes o cabelo, claro, gente, tem a queda natural, a deficiência nutricional, isso pode acontecer, então a pessoa faz exame de sangue e mostra ali uma deficiência, só que se ela não trata esse crescimento de biofilme, então a pessoa vai lá, eu tô com deficiência, deixa eu tomar aqui o suplemento, mas não faz a parte de restauração, de recuperação antes, aquele suplemento vitamínico não vai alimentar o corpo dela, vai alimentar o crescimento de fungos e de más bactérias. Porque a camada de biofilme de fungo, se ela tiver ali concentrada, se não tiver a introdução de algo para quebrar esse biofilme, esse suplemento vai ser excretado, vai ser eliminado. Então, por isso que não adianta gastar ali com Pantogar, com aquelas coisas que vendem em farmácia, com a intenção de melhorar o seu aporte nutricional, sem antes fazer uma correção da terapia nutricional e desse biofilme de fungos. Então, biofilme que começa na língua. Então, a língua esbranquiçada aqui, a língua tá grudada aqui, gente, vai até lá o final dos intestinos. Então, é toda essa camada aqui que a gente vai cuidar, vai restaurar, vai recuperar, para não deixar
passar. Porque se você deixa passar, passou 1 ano, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 15 anos, vai continuar ali, instalado o biofilme. E tende a crescer. Tá certo? Por isso que há pessoas com sistema imunológico extremamente enfraquecido, qualquer coisa ficam doentes, e há pessoas que não. Ah, aconteceu isso aqui, eu me recupero super rápido. Um exemplo forte é essa questão das infecções virais, do Covid e assim por diante, pessoas bem nutridas. Então, a síndrome fúngica influencia nisso também, tá certo? Então, queda de cabelo tem relação fortemente aí com o crescimento de fungos. Independente se tem coceira no couro cabeludo, se tem dermatite, se tem caspa, independente disso, tá certo? Porque às vezes o problema é vulvovaginal e a pessoa tem a queixa aí do cabelo, a pessoa tem uma micose na unha do pé, vai ter a queixa do cabelo. Pode ter relação com a tireoide. Então essa questão da tireoide, mas é da minha família, eu tenho, todo mundo da minha família tem. Mas o problema aqui, o quadro principalmente autoimune, que o próprio sistema imunológico vai lá e mata um órgão. Isso não é normal, não é natural. E se a dosagem da medicação se não é passada de uma forma correta, hoje já se sabe que não é só passar ali o T4, a medicação isolada e acabou e você segue a vida, não é isso que resolve a causa do seu problema. Porque o que foi a causa desse problema na tireoide? E por que isso está refletindo ali em todo o seu corpo e não melhora mesmo a pessoa tomando uma medicação? Então, isso é uma forte sinalização de um desequilíbrio de fungos, de bactérias e também de hipersensibilidade alimentar, tá bem? E essa hipersensibilidade, reforçando aqui para vocês, quer dizer o seguinte, que você pode receber o alimento, tô reforçando porque eu sei que há pessoas novas por aqui o tempo todo, pode receber um alimento e o seu corpo enxergar esse alimento como um vilão. E aí o seu corpo vai destruir esse alimento, vai querer atingir esse alimento para mandar embora, só que ele acaba atingindo os órgãos. Em algumas pessoas que têm a predisposição, vai gerar um quadro autoimune, em outras pessoas vai gerar aí os sinais, que os sinais podem ser o problema de pele, a candidíase e assim por diante, tá certo? Que no meu caso foi o eczema. Quem assistiu o vídeo 1 lá, viu eu relatando como que foi o meu quadro de síndrome fúngica em 2017. O seu órgão de choque pode ser qualquer outro. Cada pessoa vai ter um órgão de choque diferente, tá bem? Então, lá dentro do rastreamento, que vocês vão acessar dentro do evento, tá? O evento está acontecendo desde ontem. Você vai colocar lá a sua queixa de queda de cabelo, acne, dermatite, eczema, pele seca, se você tiver, tá? Porque essa questão da hidratação, da lubrificação, de estar com a pele boa, claro que a água que a gente toma banho tem reflexo nisso, mas isso vai mostrar aí como que está a saúde da sua pele, que não é só estética. Não é só estética, tá bom? Pele reflete se estamos saudáveis ou não. Cabelo reflete se estamos saudáveis ou não. Unha também, tá bem? Então, peso. Então, as pessoas que têm uma incapacidade de perder peso. A incapacidade de perder peso não quer dizer apenas calorias. É porque eu como muito mais do que eu gasto. Não, pessoas bem nutridas. Essa incapacidade está relacionada a pessoa não deixar disponível a energia estocada por algo estar acontecendo em desequilíbrio. Então, é esse ataque do corpo. Então, o corpo recebe um alimento e o corpo vai atacando. Por exemplo, a pessoa está fazendo dieta do ovo, que eu já vi gente fazendo essas dietas do ovo com muita frequência, que a pessoa só come ovo o dia inteiro. Tô dando um exemplo porque foi uma das últimas que eu vi aí, e pessoas muito bem informadas, tá? Não é uma pessoa que não tem um conhecimento, é uma pessoa que é PhD, sabe? Não da área da saúde, mas de uma outra área. A pessoa fala assim, eu resolvi fazer uma dieta aí do ovo. Isso pode gerar uma hipersensibilidade, porque é uma frequência, uma repetição de um alimento que é de difícil digestão, que é a parte branca ali do ovo, que isso pode gerar essa pessoa ter uma incapacidade de perder peso, mesmo seguindo ali uma restrição de calorias. Então a pessoa tá fazendo um negócio ali de 500 calorias e não tá emagrecendo, ou se emagrece rapidamente e ganha peso. Então isso não é normal, não é natural, tá certo? Um corpo saudável responde ao estímulo. Por isso que uma pessoa que trata a síndrome fúngica, ela emagrece. Não é porque ela tá fazendo um tratamento para emagrecimento, é porque o corpo está refletindo ali a saúde. Então, ela está controlando um crescimento de fungos que fazia ela ter uma superalimentação em muitos casos, e aí ela consegue perder esse peso. A questão da massa magra é a mesma coisa. Então, a pessoa que tem peso insuficiente, a pessoa que sempre fala, nossa, eu não consigo ganhar peso, ou se ganha peso, ganha aquela barriguinha. O ganho de peso não é uma musculatura que vai deixar o corpo torneado, que vai controlar a flacidez. É aquela barriguinha saliente. É aquele processo inflamatório que começa aqui na região onde estão os principais órgãos.
Então, isso é uma sinalização também de uma incapacidade do corpo de ter saúde para controlar isso, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular. Por isso que lá dentro do teste vocês vão pontuar o que você sente, como que está aí o reflexo do seu corpo. E outro ponto importante, é o desejo exagerado por alimentos. Não sei se alguém viu aí eu fazendo um videozinho, comendo várias coisas. Gente, eu era exatamente aquilo ali, tá? De comer, comer, comer e não passar vontade. Claro que o meu nível de saciedade ele acontecia, nunca consumi muitos alimentos acima do volume, então isso no meu corpo ele chegava, mas o desejo exagerado por alimentos ultraprocessados, e isso durante o quadro de síndrome fúngica acontecia e pode estar acontecendo com você também. Então sinalize ali a sua pontuação, saiba que isso é natural acontecer. É comum, apesar de não ser normal, quando você trata a síndrome fúngica, você percebe que esse desejo exagerado entra no controle. Então, você assume o controle, agora eu quero comer o doce, agora eu vou comer porque eu quero. E não porque, eu não consigo me controlar. Nossa, falei aqui muito paulista, né? Não consigo me controlar. Então, vou lá e quero atacar tudo que tá na mesa. Então, eu já acordo querendo abrir pacote e comer um monte de coisa. Não, o poder de decisão vai ser seu. Eu quero comer agora a minha massa, eu quero comer o meu doce. Eu estou decidindo isso e tá tudo bem. Mas esse desejo não pode ser conduzido por aquilo que está crescendo dentro de você. Eu sei que pode parecer muito doido para algumas pessoas. A visualização de que aquilo que você sente, aquilo que você tem vontade de comer, não é conduzido pelo seu eu, pela pessoa. Então aqui, por exemplo, a Cláudia colocou, nossa, eu tenho uma vontade exagerada. Então não é a Cláudia, tá? Então, é o que vive dentro da Cláudia que vai determinar a quantidade do que vai comer. E aí depois que você aplica, você corrige ali o que causa essa síndrome, que você controla, tá? Você assume o controle desse crescimento, você consegue ter a sua tomada de decisão, tá certo? Então isso serve para compulsão de alimentos, isso serve aí para vontade exagerada, tá? Por determinados alimentos, por isso que quem começa o tratamento faz esse teste antes e depois de 3 meses, porque vê a melhora, a evolução da pontuação. A questão do peso que eu falei para vocês, que tem impacto aí, se a pessoa não tem um peso saudável ou se a pessoa não tem massa magra, então aquela pessoa que você toca é flácida, que não tem musculatura, e não consegue evoluir isso, tá certo? Então isso tem forte relação, porque isso é sinal de desnutrição. A pessoa pode ser desnutrida e estar acima do peso, e a pessoa pode estar desnutrida, tá? E estar magra, ser uma falsa magra, tá bem? E também essa questão de retenção de líquido. Então, a pessoa que fica o tempo todo inchada, com uma sensação de inchaço. Isso mostra um desequilíbrio que vocês vão apontar lá dentro do rastreamento. Então, pessoas bem nutridas, passamos aí por cabeça, por olhos, pela boca, pelos ouvidos, pela questão do peso. Então, veja a importância da nutrição. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o que vocês fariam numa primeira consulta com o nutricionista. Então, vocês demorariam 1 hora só para ficar ali relatando, preenchendo. E vocês têm a autonomia, a liberdade e a gratuidade de fazer isso agora. Estou disponibilizando para vocês até domingo todos esses testes. Então, tem que partir de vocês a decisão de falar assim, agora eu não aceito mais viver assim. Eu vou virar essa chave, eu vou evoluir, eu vou ter a constância, tá certo? Então, eu vou sugerir aqui para vocês que entrem lá e acessem o conteúdo e apliquem os testes, tá bem? Aproveitem isso, façam isso por vocês, gente. Porque eu gostaria muito, muito, muito que alguém tivesse me falado isso lá atrás que eu tô dizendo, quando eu era uma menina, que eu não sabia que todas aquelas medicações que estavam me passando, todos aqueles antibióticos, todo aquele anticoncepcional, tudo aquilo iria me levar a um quadro de síndrome fúngica. Que toda aquela desnutrição que estava acontecendo comigo ia me levar a um adoecimento que eu não precisaria passar. Então, estou fazendo aqui por vocês o que eu gostaria de ter recebido. E eu vejo que muitas pessoas falam assim, depois eu faço, depois eu começo, não começa nunca. E tudo bem, é uma decisão dessa pessoa. Mas se você tá engajado aqui, se você tá segunda-feira de manhã assistindo esse conteúdo, eu sei que você está pensando diferente. Eu sei que você quer um caminho diferente. E você precisa saber a sua pontuação inicial. Então, maio de 2021 é o seu ponto de partida. Quem já está no método em tratamento, está refazendo o teste, está vendo a sua evolução.
Então, dentro de 3 meses é colher os frutos. Claro, dentro ali da velocidade de cada pessoa. Mas o seu, se você é novo, nova por aqui, você está iniciando o seu processo. Então, preenche lá o teste, tá certo? Digestão. Então, esse ponto é de extrema importância que vocês vão preencher lá no PDF. Então, o processo digestivo começa com a sensação de náusea. Sabe aquelas pessoas, não sei se vocês conhecem alguém, se isso está acontecendo com você, que acorda muitas vezes sem fome ou com náusea e fala assim, nossa, não quero tomar café da manhã? Claro, tem 2 motivos. Se a pessoa jantou muito tarde, porque o certo é da janta até o horário do café da manhã, vocês terem um intervalo aí de 12 horas para ter um descanso do processo digestivo, tá? 12 horas ou pelo menos 8 horas, tá certo? Então, dê um intervalo ali para o seu processo digestivo acontecer. Então, você fica ali 12 horas e no outro dia você vai ter a outra refeição. Então, às vezes a pessoa come, janta, por exemplo, meia-noite, aí acorda às 6 da manhã e já está fazendo o café da manhã. Isso não é bom, sabe por quê? Não deu tempo do corpo descansar e de fazer a reparação do estômago e dos intestinos. A reparação que eu falo é a reparação natural, que todo o corpo humano tem a capacidade de fazer essa reparação. Só que com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa noção de tempo, vai dormindo pouco e aí já acorda, às vezes, querendo fazer uma refeição, isso pode impactar. E de tanto fazer isso, uma das queixas com o passar do tempo é a pessoa ter uma sensação de náusea, tá? Então a pessoa começa a não querer comer com essa sensação de náusea, mas isso é reflexo muitas vezes de comer muito tarde ou comer aquilo que causa uma hipersensibilidade e isso refletir ali no processo digestivo que não recupera, não repara. Tá bem? Então essa recuperação e essa reparação, dando um bônus para vocês que estão aqui ao vivo, isso acontece enquanto a gente dorme. Enquanto a gente dorme, até dá o tempo aí de 8 a 12 horas sem comer. Então é o sono, claro que você não vai dormir 12 horas, mas imagina que você, a sua última refeição foi 8 horas da noite do dia anterior. E aí você vai comer no outro dia 8 horas da manhã. Você deu um tempo de 12 horas. Então isso é a reparação e o descanso natural. Ah, eu tenho que fazer jejum, ficar 3 dias sem comer nada, tenho que fazer várias coisas. Não. Você não tem a necessidade de passar por sofrimento. O que você precisa é ter uma constância de reparar o horário aí da sua última refeição para a próxima refeição do dia, tá certo? Então, qual foi o horário que você comeu ontem? Qual o horário que você comeu hoje? Deu um intervalo aí natural de 8 a 12 horas? Então, já pensa aí, tá certo? Então, do processo digestivo, uma dor, uma sensação aí de desconforto no estômago, no intestino, que pode ser um quadro de diarreia. Então, a pessoa que tem uma alternância intestinal, então às vezes está com o intestino preso, às vezes está com o intestino solto. Então, isso é uma sinalização de crescimento de fungos e más bactérias a nível de intestino delgado, tá bem? Azia e indigestão. Então, a pessoa que come, não importa o que come, tá sempre ali com uma necessidade de tomar um chá, consumir alguma coisa para aliviar a indigestão. Tem gente que vai lá e comete um eno, né? Tem que tomar cuidado, gente, com essas coisas aí, porque isso interfere totalmente no ácido clorídrico natural aí do estômago. A gente tem que comer e tem que conseguir digerir. Se eu estou comendo e não estou conseguindo, Sheila, mas então eu tenho que ir lá e tomar enzima digestiva. Jovens, não é normal ter deficiência de enzima digestiva. Acima ali de 45, 50 anos, não porque não seja mais jovem, mas é um processo natural do envelhecimento que pode ter a necessidade de uma inclusão de enzima digestiva. Normalmente acima de 50, 60 anos, para ser mais clara, assim, por experiência clínica. Mas pessoas na fase dos 20, dos 30, dos 40 ainda, é para ter essa capacidade de digestão. E o que vai interferir isso é a questão da hipersensibilidade, da mistura, da frequência, da repetição e desse crescimento de fungos. Então, se cresce fungo, vai impactar na liberação do seu ácido do estômago também. Ué, Sheila, mas a coceira é na vagina. Mas a vagina não está separada do corpo. A coceira é no pé. O pé não está separado do corpo. A cabeça não está separada do corpo. É tudo junto, gente. Tá? Então, tá tudo ligado. Então, se isso está acontecendo com você, é um forte indício aí dessa hipersensibilidade que você vai entender no final do teste. Você vai aplicar lá e você vai entender tudo isso. Então, o inchaço e a distensão abdominal, quem baixou o guia lá do evento, viu alguns relatos que eu coloquei, os sabotadores
né, que impedem você de vencer a síndrome fúngica. Então tem lá os sabotadores e tem alguns relatos da questão de alergênicos quando causa distensão, um inchaço. Então pensa assim, você tá querendo vestir uma roupa que você ama ou ir pra praia e aí você come alguma coisa e você fala assim, nossa, eu virei um pacu. Então eu fiquei inchado de repente. O que faz a gente ter essa sensação de inchaço? É o que vive dentro de nós. É aquilo que a gente coloca para alimentar o que vive dentro de nós. E não estou falando, gente, só da questão, é porque é doce. Não, eu estou falando que muitos alimentos saudáveis, se há esse crescimento de fungos e más bactérias, pode gerar essa sensação e essa visualização de distensão. Porque tem alguns casos que a pessoa sente, que é o sintoma, aquilo que eu sinto, e tem os casos da pessoa que tem ali os sinais, que é nítido que a barriga da pessoa está ali alterada, está inchada por reflexo desse crescimento aí de fungos e de más bactérias que andam juntas, né? Elas andam de mãos dadas ali dentro do corpo. Arroto e flatulência, quando eu falo flatulência para vocês, gente, é uma flatulência descontrolada. Então, é uma pessoa que tá o tempo todo com flatulência. Gases são normais, todo mundo tem que liberar, então não prenda, tá certo? Você tem que liberar mesmo, mas se há mau cheiro e há um desconforto o tempo todo, tem esse desconforto que eu disse na região aqui do sistema digestivo, que causa dor, e principalmente se você, como eu disse ontem na nossa live, quem não assistiu tá disponível aqui no feed, a questão do momento certo de evacuar, principalmente de manhã. Então, se você ainda não fez cocô agora pela manhã, o certo é fazer pela manhã. É o momento ideal que o corpo dá ali a sinalização de evacuação, o peristaltismo, o movimento dos intestinos. Então, isso mostra um desequilíbrio. Nossa, Sheila, mas ninguém falou isso pra mim. Isso, sim, gente, deveria ter sido ensinado pra gente desde jovens, pra gente entender o nosso corpo, pra gente conhecer o nosso corpo. Então, se isso não aconteceu com você, estou aqui oferecendo esse conteúdo para que você faça o teste, aplique e entenda. Tem autonomia sobre o seu corpo, tem ali o conhecimento, o autoconhecimento dos seus sinais e dos seus sintomas. Tá certo? Então, vai juntando aí a sua pontuação. Então, passamos cabeça, mente, olhos, boca, ouvido, coração, pulmão, peso, tá certo? Que envolve estética, que não é só estética, é saúde também, tá? Independente do seu biotipo. E também a questão do processo digestivo, tá bem? E aí, passando pelo processo digestivo, vem as sensações, a emoção. Eu comentei aqui no início que aquilo que eu penso, que eu sinto, os meus sentimentos não são apenas os sentimentos, Sheila. O que faz com que eu sinta ansiedade, que eu sinta depressão, que eu sinta uma mudança de humor, que eu sinta nervosismo, que eu sinta irritabilidade, está fortemente relacionado ao que vive dentro de mim. Então, a pessoa que está com quadro de síndrome fúngica, ela tem uma tendência a ser uma pessoa mais estourada, mais irritada. Ela tem uma tendência de acontecer alguma coisa no dia dela, ela não conseguir controlar as emoções. Então, de ser qualquer coisa ser um estopim, sabe? Então, acontecer uma situação, já vai provavelmente ter uma discussão. Isso tem relação com o que vive dentro do corpo, que é o eixo intestino-cérebro. O intestino não está separado daqui. E para eu ter uma liberação hormonal de serotonina, de bem-estar, eu preciso de nutrientes, de vitaminas do grupo B, que muitas vezes via suplementação, se eu não fiz o tratamento de recuperação, de restauração para tirar a biofilme, eu não consigo ter o aproveitamento. Tem uma pessoa que está sempre chateada, que está sempre para baixo, a pessoa que está sempre fechadinha, que está sempre moadinha, sabe? Que não tem energia, que não abre o peito, que não olha para cima, que não olha para frente. Isso há forte relação com o que vive dentro de você. Por isso, não aceite crescimento de fungos. O fungo vai impactar nas suas emoções, que pode impactar no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida social. Então, saúde não é só a ausência de doença. A saúde envolve o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, vejam só o impacto de um quadro inicial de síndrome fúngica, ou uma pessoa que não pensa em prevenção, que nem sabia que isso acontecia, uma pessoa que está vivendo o quadro, tem esse impacto nas emoções, que pode estar tomando, inclusive, medicações para isso. Não estou falando para tirar a medicação, mas estou falando para você pensar sobre isso. Então, está tomando uma medicação para controlar uma ansiedade, uma depressão, um nervosismo. E ninguém cuidou ali daquele crescimento de fungos. Ou você deixou isso de lado porque você não tinha as informações certas, que agora você tem.
Então agora você vai assumir o controle disso, tá certo? Então vejam só a gravidade, o impacto na minha vida, no meu relacionamento, que um crescimento de fungo pode causar. Porque a vontade exagerada por alimentos impacta diretamente nas suas emoções. Então fica um loop sem fim. E é por isso que há as queixas. Ah, Sheila, mas sempre que me bate a bad, que eu tô triste, eu vou lá e como um monte de coisa que eu sei que não é legal pra minha saúde e aí ataca o meu problema. Não é que ataca o seu problema está aí. Ele está com você. Esse crescimento de fungo não foi tratado da forma certa. Não houve a terapia nutricional. Então, as suas emoções, as suas alterações de humor, a onda do amor, que acontece naturalmente no corpo feminino, porque o nosso corpo é poderoso. O corpo da mulher é poderoso, gera um ser humano. Então, a gente não pode deixar de lado essas ondas que a gente tem e esquecer da nutrição que a gente precisa receber, independente se a gente vai gerar uma criança ou não. Independente disso, tá bem? Então é respeitar a minha fase do ciclo menstrual, é respeitar se eu estou com crescimento de fungos, eu ter a consciência que as minhas emoções estarão impactadas. Por isso que há pessoas que vão começar o tratamento, já vi muitos casos, a pessoa é tão ansiosa, ela quer colocar às vezes um tratamento, ela vai lá, passa com o médico, um exemplo, compra a pomada, começa a fazer o tratamento, aí vai lá, começa a colocar em prática, aí começa a comprar um monte de suplemento, começa a fazer muita coisa, tudo junto, ansiosa, querendo colher o resultado. Só que isso não é necessariamente dela. Esse crescimento de fungos está tão exagerado que precisa de um tempo para ser tratado. Por isso que dentro do tratamento eu sugiro os 3 meses iniciais ali fortemente grudados para você eliminar sinal e sintoma para depois você continuar colhendo frutos na sua manutenção. Quer dizer, a pessoa em 1 hora, ela vai no profissional em 1 hora, às vezes em 15 minutos, ela quer resolver isso, mas não dá, gente. Porque esse crescimento de fungos, ele tá ali acontecendo já há algum tempo. E não é porque o tratamento é difícil, é insustentável, é porque a pessoa não está sabendo o caminho certo a ser percorrido. É o fluconazol, é itraconazol, é as medicações da pomada, é tomando só isso e não cuidando de terapia nutricional. E esse fungo, a pessoa tentando limpar o fungo, então tá tentando ali tirar totalmente o fungo, isso não dá, gente. Fungo é natural do meio. O que eu não posso deixar é ele crescer. Ele não vai crescer dentro de mim, ele não vai comandar o meu corpo, ele não vai comandar minhas emoções. E eu só consigo fazer isso cuidando da terapia nutricional, me nutrindo, ficando forte. E ficar forte não é deixar de viver e comer o que você gosta, é ter o entendimento durante a fase, o ciclo de terapia nutricional, aquilo que você responde melhor, que vai te trazer paz mental, paz de espírito para continuar. É isso. Vejam só, a emoção tem impacto com o crescimento do que vive dentro de nós. Tá bem? Então lá dentro do teste você vai sinalizar sobre ansiedade, depressão, mudança de humor, nervosismo e irritabilidade, que não é só problema psicológico, tá certo? Então claro que tem os nossos conflitos existenciais, claro, todo mundo tem, ninguém tem uma vida perfeita, mas se eu estou com crescimento de algo, essas emoções não é só o que me acontece ou aconteceu no passado ou com o que está por vir. Isso está refletindo aí neste crescimento inadequado de fungos e más bactérias, tá bem? E a questão de energia, gente, começamos aqui segundona. Quem começou com a segunda, assim, com uma energia maravilhosa, falou assim, nossa, hoje eu tô com tudo, ou começou, esse friozinho aqui, não sei se aí onde você tá frio e tudo mais. Então a energia, o seu nível de energia reflete aquilo que a sua célula tá conseguindo absorver. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada pedacinho aqui do nosso corpo, do que vive dentro de nós, precisa de um impulsionamento. E esse impulsionamento vem de vitaminas e minerais e também dos outros, dos macros, né? Carboidrato, proteína e gordura. Vocês não precisam decorar isso. Mas o que vocês precisam saber é o seguinte, se eu fico me baseando a minha existência, a minha vida, se eu estou com um problema, eu vou lá e coloco só uma medicação, eu não estou nutrindo esses pedacinhos do meu corpo. Então, esperar muitas vezes que só alface, tomate, arroz e feijão e a carne, que não tem problema nenhum você comer isso, mas comer essa combinação, por exemplo, e você colocar ali uma medicação associada, não quer dizer que você vai aproveitar os nutrientes daquilo que está no seu prato.
porque o seu corpo está passando por uma guerra com invasores. A guerra, no sentido que eu falo, ele está tentando vencer esse crescimento aí de algo que não deve viver dentro do seu organismo. E aí esse funcionamento fica bagunçado e a sensação de fadiga, a sensação de letargia. Sabe que você tem dificuldade assim, você tá numa reunião, aí alguém fala alguma coisa, você tá viajando, você não consegue acompanhar ali a linha de raciocínio, de prestar atenção. Então isso pode ter relação, hiperatividade. Então a pessoa que não consegue descansar, relaxar. Então o momento de apagar, de deixar o trabalho de lado, os problemas de lado. Isso acontece muito com a mulher no sexo, tá? Então, nas relações sexuais, de estar ali em momento presente. Então, de não estar pensando em boleto, em contas, em filhos e tudo mais. De você estar vivenciando o momento. Então, essa sensação de energia, de atividade, que às vezes fica em desequilíbrio, isso também está relacionado. Então, com hipersensibilidade e também com essa questão da síndrome fúngica, tá certo? E aí a inquietude, então a pessoa que está sempre acelerada, por isso que síndrome fúngica, quem for entrar em contato com mais conteúdos, vai cruzar com informações de autismo. É claro que não tem relação com adultos, né? Mas isso está sendo muito estudado com foco em crianças. Então, a criança que não consegue parar, se concentrar, a criança que está sempre inquieta, que está sempre energizada, que fala assim, é da personalidade. Mas muitas vezes pode ser reflexo do que vive dentro da criança e do que vive dentro do adulto também, porque tem o adulto que tem a síndrome das pernas inquietas, tem um adulto que não consegue parar ali para fazer uma atividade, que está sempre se sacudindo, está sempre balançando. E hoje a gente já tem diversos livros, diversos estudos relacionando esse crescimento de microbiota, de fungos e más bactérias que não deixam o ser humano agir de acordo com aquilo que ele quer. Então você que não tá ali na sua vitalidade, não tá com o seu nível de energia, não consegue ter ânimo para ter relação sexual, não consegue ter libido, isso tem relação sim com o crescimento de fungos que rouba, sequestra os seus nutrientes. O que você come não vai para você. O que você come vai para o crescimento. Tudo não, senão a gente apagaria, mas boa parte. E aí fica insuficiente, porque vejam, a gente começou com o nosso processo de envelhecimento aos 21 anos. Então 21 começamos. Então se eu não consigo aproveitar aquilo que eu estou consumindo, o meu envelhecimento vai ser muito mais acelerado. Então aquelas pessoas que aparentam ter mais idade. E o aparentar ter mais idade, às vezes a expressão da pessoa ela tem uns traços de jovens, mas quando você olha a pele da pessoa envelhecida, a questão das acnes, a acne que não melhora, a questão do cabelo, da vitalidade, do fio, então você olha ali e você vê que esse fio, eu digo principalmente pela questão de fios brancos, porque fios brancos aos 20 e poucos anos, isso é uma sinalização de deficiência nutricional também, não é uma característica isoladamente genética. Opa, que susto, meu notebook aqui apontando o meu tempo que eu tô ao vivo. Então, é uma característica de que essa pessoa precisa de mais nutrientes comparada a uma outra pessoa. Então, é o corpo mostrando sinais. Então, o fio que tá nascendo branco com 20 anos é um sinal, teu corpo tá apontando que tá faltando alguma coisa. Uma coisa é você ter um fio branco ali com 35, igual a minha idade, com 40. Outra coisa é você ter com 20. Então, são todas essas sinalizações que não é normal, gente. É comum ter. Mas nutrição é o que faz ter essa recuperação, essa estrutura de funcionamento do nosso corpo para que a gente tenha uma estética legal, para que a gente tenha uma sensação ótima no nosso dia, para que a gente tenha nível de energia lá no alto. Claro que não vai ser perfeito, não é linear, não é nota 10 todos os dias, não vamos viver o mundo da Disney, mas na maioria dos momentos eu tenho que me sentir bem, eu tenho que buscar por isso. Tá certo? Então, viver, essa palavra equilíbrio, ela é muito, muito distante, porque a nossa vida tem, lógico, os momentos de prioridade. Tem momento que eu estou priorizando mais o trabalho, tem momento que eu estou priorizando mais a saúde. Mas se eu estou num declínio de saúde o tempo todo, e eu não separei um momento do meu dia, do meu ano, né? Para colocar ali das 3 metas do começo do ano, por exemplo, isso aqui é a minha prioridade, que eu vou consertar isso para que eu consiga colher os outros frutos, eu vou continuar em declínio, eu não vou colher.
E o pior, gente, vai continuar mal, não só na vida familiar, porque uma pessoa que não se sente bem, que não tem autoestima, que não tem energia, que não tem libido, vai ter um impacto direto na vida dela, na vida familiar dela. No trabalho também, porque não vai ter rendimento. Então a pessoa tem aquela gana de querer evoluir ali no trabalho, mas não consegue. Eu falo isso por experiência própria, que muitas vezes eu ficava bloqueada, travada ali no meu trabalho, que eu atendia pessoas que não queriam, na verdade, ser saudáveis. Eu fico muito feliz de estar falando aqui para vocês que estão querendo evoluir a nutrição de vocês, mas eu trabalhei 6 anos com pessoas que não queriam, elas eram conduzidas para melhorarem, mesmo não querendo. Então é difícil trabalhar com esse tipo de pessoas. E aí quando começou o meu crescimento, o meu quadro de síndrome fúngica, até para eu evoluir no âmbito profissional, eu via neblina, eu não conseguia enxergar, que hoje é muito claro, que hoje é muito simples. Mas por quê? Porque eu estou saudável. Então é diferente a fase da vida que você não tá saudável e você começa a ver barreiras e bloqueios em outros pilares da sua vida, porque isso tem reflexo naquilo que você sente, naquilo que você pensa, porque é o que vive dentro de você que está roubando sua energia, sua vitalidade. Não é só, sou eu, isso acontece porque eu sou assim, não, não é. É porque o que vive dentro de você não está controlado, não está tratado. E conforme você controla isso, você trata isso, você diminui a hipersensibilidade alimentar, você começa a absorver nutrientes, você revitaliza o seu corpo e aí você colhe frutos, tá bem? Lá dentro do teste que vocês farão, quem ainda não fez, tem a parte da musculatura também. Então, além de tudo isso que eu falei pra vocês, cabeça, mente, olhos, boca, ouvido, ali a parte digestiva, o corpo, né, que não é só estética, é sinalização de saúde ou não, processo digestivo que eu disse pra vocês, nível de energia. Então, musculatura e articulações, vocês vão colocar lá se você sente fraqueza, musculatura fraca, dor muscular, artrite, dor nas articulações. Se não sente, zero. Se sente alguma coisa, você vai colocar sua pontuação. E as infecções de repetição. Então, Sheila, eu vivo doente. Então, você vai colocar sua pontuação. Não, eu não vivo doente, mas eu tive uma infecção aí nos últimos 30 dias, uma infecção urinária, uma candidíase. Então, você vai colocar lá sua pontuação também. Tá bem? Então, faça lá o seu teste com calma e vai sinalizando. Então, a urgência em urinar, que não é normal, é sinalização que o seu corpo quer mandar alguma coisa embora. Então, você vai colocar a sua sinalização. Coceira, purido, genital. Então, tá coçando, tá com desconforto. Coloca a sua pontuação. Coceira anal ou vaginal é sinalização também de uma hipersensibilidade, de crescimento de algo. Então, você vai colocar a sua pontuação de 0 a 4, o que você está sentindo, tá bem? E chegando mais à frente, você vai ter uma preliminar do teste. Então, Sheila, eu preenchi aqui, meu teste deu, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, deu 60 pontos. Então, você aplicou e saiu o seu resultado preliminar. Aí, você vai complementar sua pontuação respondendo algumas outras perguntas. Se você tem um quadro autoimune, como eu dei o exemplo aqui do Hashimoto, mas pode ser psoríase, outro quadro autoimune diagnosticado, tá certo? Então, você coloca lá a sua pontuação. Você coloca também a pontuação se você tem mais de uma doença autoimune. Você coloca a sua pontuação de exame se você tiver, se não tiver tudo bem. Então, eu tenho uma insulina alta, então eu tenho uma insulina acima de 8, por exemplo. Eu tenho uma proteína C reativa alterada, uma homocisteína. Sheila, nem sei que exames são esses, nem fiz esses exames. Tudo bem, você pula essa parte. Mas se você tem esses exames aí na sua casa, você vai olhar o resultado desses exames e você vai somar mais uma pontuação a isso. Se você tem sinusite, rinite, colite, diverticulite, se você tem algum desses quadros diagnosticado, você vai somar mais alguma pontuação. Qualquer IT que você tenha, tá? Então, além da pontuação ali das suas queixas, você vai somar isso. Se você tem algum parente, pai ou mãe, tá? Que tem algum quadro autoimune, então você vai colocar ali a sua sinalização de pontuação. Se você tem algum avô, avó que teve algum quadro autoimune, tá? Então, na minha família, por exemplo, não tenho, não que eu saiba, tá? Porque eu não conheci todos os meus parentes, né? Fui até meu avô, minha avó só. Então, se você tem esse conhecimento, você bota lá a sua pontuação. E se você é mulher, porque nós mulheres temos mais risco, porque o nosso corpo ele tem uma tendência a querer ter uma defesa aí mais acelerada, tá certo? Por conta até da gente poder gerar um ser humano. Então é uma questão de proteção da mulher, de ter aí sinais e sintomas, de ter mais risco de infecções, mas isso não vejam só como um lado negativo, é uma proteção do teu corpo te mostrando um sinal e um sintoma para você se proteger
para que, se você também deseja aí ter um bebezinho, você esteja bem, ótima, bem não, ótima para poder gerar esse bebê, para você ter um momento feliz. Se não quer ser mãe, ótimo, você vai ter o seu corpo ótimo, para você viver as experiências de vida, para você viver aí, colher os frutos da sua vida e não ter uma vida cabisbaixa para baixo, sem energia, sem vitalidade, sem realizações. Tá? A gente tem que realizar, gente. A gente tá aqui para viver o melhor. A gente tá aqui para colher coisas boas. A gente não tá aqui para sofrer. A gente não tá aqui para viver doença. Só que se a gente aceita e coloca isso, é assim mesmo, sempre foi assim, eu já fiz de tudo, fica repetindo essas frases, essas palavras, a sua sinalização de fé tá muito baixa. Eu não tô falando de realização, de religião, na verdade. Eu estou falando de fé em você, na vida. E eu sei que para algumas pessoas, agora, nesse momento de dor, de sofrimento, de desconforto, isso pode estar distante. Mas eu te garanto que, conforme você melhora a sua terapia nutricional, as suas emoções melhoram, a sua colheita melhora e nunca mais você vai querer deixar de plantar, de semear. Se você deixar de plantar, semear, você vai saber para onde voltar. E tudo bem. Vou deixar de cuidar isso agora. Aí você sabe que quando aparece o sinal e sintoma, você sabe para onde você volta. Isso é conhecimento. Isso é informação certa. Isso não é pegar um suplemento, um probiótico e achar que é esse o caminho. Não é passar com diversos profissionais e colocar tudo ao mesmo tempo e esperar que todas as respostas acontecerão ali dentro de um período. Porque depende daquilo que está crescendo e da sua característica individual. Vai ter o tempo de restauração, de recuperação. Por isso que em 1 hora de consulta é impossível dar todo o suporte, toda a conversa para que você recupere e melhore. Por isso que eu estou aqui oferecendo para você de forma gratuita tudo aquilo que você receberia ali pelo menos nos 30 minutos iniciais de uma consulta com um nutricionista. Para você saber o seu ponto de partida. Para você saber que tem sim tratamento. E para você ter fé no alimento. Tá? Tenha fé no alimento. Se você não tem fé ainda, vai com a minha fé, que até o final aí do nosso evento, eu tenho certeza que a sua vai elevar, que a sua vai subir, tá bem? A desidrose não é um quadro autoimune, tá certo? Mas te leva a um quadro autoimune, tá? Dependendo aí de todos os fatores que você tem. Pode, né? Não é que vai, pode, né? Então a mulher tem digamos, uma maior facilidade de desenvolver um quadro autoimune exatamente por conta aí da proteção do corpo feminino, que é templo para gerar um outro ser humano. Então, se esse templo aqui está descompensado, o corpo ele vai apontando, ele vai mostrando aí sinais de que esse templo nosso aqui precisa de mais cuidados, tá bem? Então, pessoas bem nutridas, quem não fez o teste, vai lá, separa esse tempo pra você, por você, aplica, coloca os seus resultados na comunidade, tá? Que tá disponível lá no Facebook, se você quis participar. Se você tem os seus resultados aí com você, anota a data disso. Então, dia 17 de maio, minha pontuação, um exemplo, foi 90, foi 100, foi 200, não importa. Quer dizer o quê? Você não vai viver mais nessa pontuação, porque você decidiu isso. Não porque eu estou falando, porque